A Beth e o Rô vão me ajudar a passar para vocês. Eu ia até aproveitar para falar para vocês que essa aula é um pouco, a gente vai deixar como se fosse uma aula um pouco interativa, então quem quiser participar pode ir abrindo os microfones de vocês, porque eu sei que na teoria parece fácil, mas eu sei que muita gente aí tem uns cursos de panificação ou gosta de fazer, então quem puder ir compartilhando as dicas durante a aula, a gente vai fazendo dessa maneira, assim a gente não precisa ficar só depois no fim respondendo as perguntas no chat, tá bom? Então, a gente vai começar com panificação, falar um pouco sobre fermentação, e depois a gente vai entrar nas massas frescas e, consequentemente, falar um pouco sobre as massas secas. Então, falando um pouquinho sobre a panificação, aqui eu vou falar um pouco sobre a função de cada ingrediente, daí a Beth vai compartilhar com a gente também alguns truques, algumas coisas, esse conhecimento aí do que serve cada coisa, né? Então, para começar, a função de cada ingrediente dentro de um pão, a gente tem a farinha, né? Ela tem o que traz aí o famoso glúten e o amido. O glúten que é responsável pela extensibilidade e pela elasticidade, que conferem volume e qualidade à massa, tá? Então, a gente vai falar depois sobre alguns tipos de farinha. O amido também é responsável pelas características do miolo. O sal controla a fermentação, ressalta os sabores e fortifica o glúten, tá? O sal controla a fermentação, mas é importante que no processo de ser feito o pão, ele nunca entre em contato diretamente com o fermento. A gente vai mostrar também mais para frente num vídeo. Qual a função da água? Ela permite a ação do fermento, possibilita a formação do glúten, determina a consistência da massa, controla a temperatura da massa, né? Possibilita a gelatinização do amido e favorece o crescimento de pães no forno. A função do açúcar é o alimento do fermento, né? O que acontece, o fermento come o açúcar e é ele que faz com que o pão cresça e a gente tem a liberação do gás carbônico para fazer a fermentação. E ele é um dos responsáveis pela coloração do pão, né? Por conta da caramelização, e ele também retém a umidade da massa. O leite, ele não é indispensável, porém não são todos os pães que a gente põe leite, né? Os pães mais tradicionais, às vezes, acaba indo só a água como o agente líquido aí. Ele aumenta o valor nutritivo do pão, ele pode dar maior estabilidade à massa e melhorar o aroma, o sabor e a cor da casca. O ovo é a parte de gordura que a gente também usa, né? Ele confere maciez à massa, também dá cor por conta da gema e aumenta o valor nutritivo. E as gorduras, a proteção, né? Faz uma película protetora com uma camada para reter a umidade e prolongando a conservação do pão. Betinha, quer falar alguma coisa? Sim, aqui no caso, o sal, que nem você falou que ele não pode entrar em contato com o fermento. Por que que ele não pode? Porque ele desestabiliza o fermento. O fermento, se você misturar ele direto, ele tira a ação do fermento. Por isso que geralmente a gente mistura tudo com o fermento, ou você faz a esponja, né? Com a farinha e o fermento e deixa crescer, aí depois você vai acrescentando os restantes dos ingredientes, ou você mistura os secos para depois ir colocando o líquido na massa do pão, né? Aí, se ele entrar em contato direto, aí o fermento, aí às vezes a gente faz, meu pão não cresceu, mas aí você não sabe como você fez o pão. Às vezes a gente pega o fermento, já aconteceu várias vezes comigo, de fazer a massa, misturar o sal e aí deixa crescer. Ai, nossa, é 1 hora, aí você fica 1h30, 2 horas, aquele pão não cresce. Aí a gente não sabe o que aconteceu com o pão. Aí você vai ver, fermento misturado com sal. Isso a gente... quando eu fazia pão, às vezes eu errava a massa, eu queria desistir. Não, gente, a gente tem que ir lá. Vai lá e tenta de novo. Até você descobrir o que você está fazendo. Aí quando eu fui ver, era o sal que eu colocava junto com o fermento. E isso não pode. E o líquido que a gente usa, sempre final. O líquido a gente deixa sempre para colocar no final, quando você mistura todos os ingredientes. Por quê? Porque às vezes a receita ela pede meio litro de água e 1 quilo de farinha. Geralmente, a gente nunca usa 1 quilo de farinha para fazer, porque é assim, 10 gramas de fermento seco para 1 quilo de farinha de trigo, ou 35 gramas de fermento seco, fresco, para 1 quilo de farinha. E quando você mistura tudo já junto com o líquido, o que a tendência a acontecer? Você colocar líquido demais e ir acrescentando muita farinha. Aí, você vai ver, vai passar
o quilo que você colocou, você tem que colocar farinha, colocar mais farinha, e aí a quantidade de fermento que você vai colocar não vai ser suficiente para aquele 1 quilo, porque geralmente 10 gramas é 1 quilo, pede, mas um pouco você tem que jogar na bancada para espalhar a massa, abrir a massa. Então, a gente nunca 1 quilo para 10 gramas de fermento. O sal e outra. O sal também, ele ajuda a dar sabor, o açúcar também dá sabor na massa, porque às vezes você põe o pão, a receita pede 10 gramas de açúcar. Ai, às vezes você vai falar, nossa, 10 gramas é muito. Só que aquelas 10 gramas é ela que vai dar um sabor no pão. Ele deixa o pão, dependendo da massa que você vai fazer, ela uma massa meio, um pouco de sal e um pouco de açúcar. Aí ela fica uma massa bem saborosa. Porque geralmente massa, quando a gente põe pouco açúcar, pouco sal, a massa fica meio insossa, a massa de pão, né? Aí você quer colocar um recheio, não ficou legal. Às vezes você quer colocar um recheio salgado, aí a massa fica meio sem sal. Aí sempre, pesa sempre. Se todo tipo de receita que você fizer, tudo pesadinho. Pesa o fermento, a água, o açúcar, tudo bonitinho. Chega passo a passo que vocês não vão errar a receita. E a gordura? A gordura, ela deixa o pão mais macio, deixa o pão mais úmido, o pão fica muito mais saboroso. É isso aí. Agora a gente vai falar também a importância do mise en place, né? Primeiro a gente vai falar a extração de glúten. Quando a gente faz geralmente um pão, né? Um pão caseiro, isso é um ponto específico a extração de glúten, né? Então 250 gramas de farinha, 140 de água. Então aqui a gente vai falar mais a importância do mise en place, a ordem dos ingredientes, como a Beth já estava comentando, né? Então todos os ingredientes devem ser pesados com exatidão. Sempre iniciar pela farinha, como ela falou, deixar o líquido para o final. Se for uma massa rica, acho que ela pode me ajudar melhor para falar disso, utilizar o método esponja, que está ali embaixo, né? Então, o método esponja é um método utilizado para ativar e multiplicar o fermento e reforçar a estrutura do glúten. Depois adicionar os outros ingredientes secos. Se tiver manteiga, sempre adicioná-la depois de obter uma massa homogênea, para ela não virar uma farofa, né? Que a gente já aprendeu aqui, principalmente na aula de confeitaria, aquela farofinha que a gente faz para as massas de torta, por exemplo. Então, a manteiga com a farinha. Então, não é o ideal isso, é melhor que você coloque no final. E sempre dar o ponto na massa com o líquido utilizado, como a Beth falou anteriormente. Beth, você quer explicar um pouquinho melhor sobre o método esponja e a extração do glúten? A esponja, a Francisca colocou aqui que a quantidade de água depende da quantidade de farinha. Sim, depende da quantidade de farinha. É por isso que geralmente o líquido a gente deixa para colocar no final, Fran, porque da qualidade, Betinha, da qualidade da farinha. A qualidade. Sim, às vezes até a umidade do ar impacta, né, nessa quantidade. Se a gente está num ambiente muito úmido por estar no meio muito úmido, a farinha já vai estar mais úmida. Então, a quantidade, às vezes, se a gente coloca exatamente a quantidade de água, ela vai hidratar demais, e aí fica aquela massa que nunca dá ponto, só gruda e meleca, e assim vai. O método esponja, ele é um método que a gente faz só o fermento. Você pega o fermento, uma parte do fermento, pega uma parte de farinha e uma parte de água. Mistura faz aquela mistura, fica uma massinha. Aí você deixa crescer. Quando ela crescer, é onde você vai acrescentar o restante dos ingredientes. Aí ali você vai colocar os ingredientes todos, vai misturar toda a massa e vai sovar a massa. A sova da massa é onde você vai começar a extrair o glúten da massa. A massa, para ela... Aí você põe todos os ingredientes e vai sovando. Vai sovando, aí conforme você vai abrindo a massa, ela vai fazendo um véuzinho. Aí ela vai fazendo ela vai abrindo. Conforme ela for abrindo e não quebrando, é aqui, é onde você vai dando o ponto da sua massa. É o ponto de véu, esse ponto. É onde a massa vai ficar... na tela, Beth. Isso, é onde a massa vai ficar macia. Tudo bem, tem pão que não precisa ser sovado. Você mistura, às vezes a gente faz umas receitas, não precisa sova. Sim, tem pão que não precisa sovar, que são os pães mais rústicos. Ele não pede tanta sova, mas se você for fazer um pão doce, ou você quer um pão com uma massa mais macia, você precisa sovar essa massa. Até você abrir e ela formar esse véuzinho que ela não quebra. Aí é onde você já ativou o seu glúten. A massa já está pronta, você vai deixar crescer lá seu pãozinho. Aí depois você tira o ar novamente, corta os pães, pesa
né, à medida que você quer, os pães que você quer, e aí você vai modelando os seus pãezinhos do jeito que você quer. Você faz uma rosca, você faz pão e desenha em cima de alguma farinha, passa um fubá. Aí, aí você escolhe o modelo do pão que você quer fazer. Então é isso, né? Então, Uhum. fortalecimento da massa é o processo de esova, que a Beth falou. Aqui a gente colocou uma foto do ponto de véu, né? Que é Isso. quando a gente vai esticando, esticando, esticando a massa e ela não rasga. E aí você consegue, quando ela fica translúcida, que você consegue ver o outro lado, é quando o glúten já está desenvolvido no seu grau máximo e faz com que isso tenha uma elasticidade boa para o pão. A fermentação, a Beth já falou qual é a importância de desenvolver o sabor e também deixar o pão mais leve. E a modelagem aí depende do tipo de pão que a gente vai querer Fazer. assar. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do forno e o processo de resfriamento, né? Após a Isso. modelagem e a terceira fermentação, que foi o que a Beth falou, que é quando você tira o ar, deixa fermentar mais uma vez, aí depois corta e modela. A gente, nesse período, a gente já tem que ter o forno pré-aquecido, né, Beth? Um Isso. dos grandes problemas aí, de às vezes, de assar os pães nos fornos, é que o forno não está na temperatura suficiente, isso não faz com que aconteça o salto de forno, que a gente chama, que é o primeiro crescimento dele, que é onde a gente já vai conseguir ter o formato dele, né, Beth? Sempre pré-aquecer o forno, pincelar o pão, se você quiser, com alguma coisa, uma calda ou uma gema, e sempre deixar o pão, assar o pão na temperatura correta, porque se você deixar assar demais ou assar de menos, ou o pão fica cru, ou o pão fica ressecado demais. Porque o máximo, a temperatura a temperatura de 170 a 880 graus, dependendo do forno que você tem. E o tempo é de 25 a 30 minutos, dependendo do pão. Se deixar passar, o pão mais branquinho é mais gostoso, mas se ele não assar direito, a tendência dele é ficar crua, né, Dani? Porque o pão mais branquinho, ele é mais gostoso mesmo. Mas se o forno tiver ou aquecido demais, que nem você vai deixar ele aquecer a 180 graus. Quando você abrir o forno, ele vai cair um pouco a temperatura, é onde você vai pôr o seu pão lá dentro. O pão, a receita pede 25 minutos. Aí, não, tá branco, vou deixar 30. Não deixa os 25. Conforme ele vai esfriando, ele vai terminando de assar ali, certo? Aí ele vai atingir a temperatura bonitinha, aí pronto. Seu pão tá lá pronto para você fazer o que você quiser. Se você quiser congelar o pão, deixou esfriar bonitinho, você pode deixar lá, congelar, etiquetar e congelar a sua massa. Aí quando você for descongelar, você pode deixar em temperatura ambiente, depois pôr no forno e deixar aquecer novamente. É só isso. Tá bom. Beth, você quer vamos já responder umas perguntinhas aqui antes da gente passar para a próxima parte de fermentação? Sim. A Tassiana perguntou se toda a massa de pão deve ser sovada na mão, né? Ali a gente até falou que a gente pode sovar na batedeira, mas aí ela tem que ser uma velocidade muito alta. Mas depois ela perguntou, eu acho que isso aqui seria multiprocessador, né? No multiprocessador alguns têm a função de usar, de talvez sovar massa. Sim, Usar ele massa, tem. pode usar ele para sovar ou tem que ser na mão? Não, é ela que decide. O pão, eu gosto de sovar o pão na mão, porque eu gosto de sentir a textura. Mas na batedeira, você também pode bater na batedeira. Ela tem, no processador dela, acho que ela deve ter aquele, tipo Tem que ter um ganchinho. um ganchinho. Ele sova a massa. E ela chega até no ponto de véu, se você deixar lá bonitinho, sovando. E não precisa ser, Ana, numa velocidade muito rápida. Você Tá. mistura os ingredientes e deixa lá. Ele tem que ser numa velocidade que você vê. Porque assim, se você colocar numa velocidade baixa demais, vai estragar seu equipamento. Ou numa velocidade muito alta, vai começar a bater a sua batedeira. Ela fica numa velocidade média, que ali ela vai batendo até ela atingir o ponto de véu. Tá bom. Tá? O Jorge perguntou se leite ou água muito quente influencia no crescimento dos pães na hora de acrescentar o líquido. Sim, a massa ou a água quente demais, conforme você vai fazendo, eu também já fiz esse teste. A massa, quando você está sovando, o fermento ele já começa a agir quando você está sovando, se ela estiver muito quente. Quer dizer, você já está ativando o fermento antes de você sovar sua massa. Quando você terminar de sovar a massa, quer dizer, você já sovou a massa, bateu a massa demais, o seu fermento ele vai perder a ação.
Ele mata, né? O Uhum. fermento morre, na verdade, morre, com é todo verdade. esse aquecimento, o que na verdade seria uma coisa para ajudar a fermentação por conta do calor para crescer. Sim. Na verdade, você está matando e o seu pão vai ficar aquele pão baixo, que não vai crescer, vai ficar Matumado. duro. É sempre água morna ou em temperatura ambiente. Se tiver muito quente, a água pode ser fria. Tá bom. Então, por agora são as perguntas que nós temos. Depois, se alguém quiser ir abrir o microfone, pode abrir, gente. Um vidinho do pão caseiro, tá? Então, aí a gente viu o passo a passo, né, do que a gente falou, dos pontos importantes. Aí, no caso, a gente mostrou um pão caseiro de casca, né? Mas tem outros que são aqueles de casca mole, que a gente pode passar a gema para ficar mais dourado. Só que quando eu falei dos ingredientes, os principais ingredientes de um pão, eu não sei se alguém reparou que eu não falei de fermento, porque agora a gente vai falar exclusivamente de fermentação, tá? Os tipos de fermento e de um fermento muito conhecido que é o levain, tá? Então, fermento, a gente tem o biológico seco, que é um organismo vivo em estado de dormência, o biológico fresco, que é um organismo vivo em estado de hibernação. Tem um maior rendimento que o fresco e exige mais tempo do que o fresco, mais tempo para se tornar ativo, né? Cerca de 30 minutos a mais. E o levain. O levain é conhecido como fermento natural, né? Ele é feito
Pode ser feito de várias maneiras. A gente, lógico, é farinha e água nas proporções certas. O que acontece é meio que como meio como a Beth falou do método esponja, porém sem o fermento seco ou fresco, né? Ele vai criando o seu próprio fermento só nas bactérias láticas que vão comendo o açuquinha que tem na massa. Então, para isso é necessário que recebam alimento diariamente, de modo a produzirem gás carbônico, responsável pela fermentação e o crescimento dos pães. Tal alimentação não é nada mais que a inclusão de mais farinha e água em proporções que deixem essa massa densa. O levain tem estado em alta nos últimos anos no ramo da panificação e no ramo da alimentação saudável. Então, o que é fermentação natural, né? A fermentação natural é a fermentação que usa o levain. A fermentação quebra parcialmente o glúten e facilita a sua digestão. Por ser um processo de longa fermentação, então não é um fermento que ele fermenta como o biológico seco e fresco, né? A ativação dele demora um pouco mais. Ele acaba desenvolvendo melhores os sabores. Além disso, o processo torna as proteínas do glúten mais digestivas e desacelera o processo de absorção de amido pelo corpo. Entre o fermento fresco e o fermento fresco, o rendimento dele o fermento seco, o rendimento dele é mais que o fermento fresco. Nós invertemos aqui o negócio. Sim. Ele rende mais. Por isso que a gente, quando usa o fermento seco, na verdade, a proporção do fermento seco para 1 quilo são 10 gramas. E o fermento fresco, ele é de 30 a 35 para 1 quilo. Certo? Sim. Aí, aqui, o levain eu tive um contato agora que eu aprendi um pouco, que foi com as primas da Ana. Porque eu fiquei com uma dúvida. A gente agora está ouvindo falar que o levain, você pode preparar ele em 4 horas. Né? Só que isso não é correto. Porque ele é que nem... Ele é uma bactéria, né? Que ele tem que formar e ele tem que ter o tempo de ação dele. Então, 4 horas, para mim, ele não age que nem ele tem que agir em 7 dias, que ela falou. Porque você tem que deixar ele agir, você tem que alimentar o levain, aí você faz o pão. Tanto que ele nem é assado no mesmo dia, né, Ana? Ela faz o pão, deixa ele crescer, no outro dia ainda que ela vai assar o pão. Longa fermentação, né? É isso que faz com que o pão desenvolva melhor o sabor e ele é engraçado, ele tem as características bem diferentes de um pão que a gente faz na hora, né? Acho que esse tempo de fermentação dele, eu acho que quem sabe... Acho que o Daniel, que deve saber mais, a Dani também, que fizeram cursos aí. Ele tem umas características próprias do levain, né? O sabor dele e tudo mais. Mas, então, demora 7 dias para fazer o levain. É um teste de paciência, assim como fazer um pão também, não é de uma hora para outra. Paciência mesmo. Os pães rápidos não são pães bons, né? A Kelly até falou, eu gosto de pão mais branquinho. Eu acho que vale até a pena um dia vocês tentarem fazer um teste de um pão mais branquinho, um pão mais assadinho, né? Tem diferença característica no sabor, assim. Às vezes ele é até um pouco mais ácido, porque o gás carbônico e o álcool tá ali ainda presente, ele não assou completamente não, né? Mas não assou no que deveria. Então você consegue sentir um pouquinho azedo. Então, não sei, um dia que quiser fazer um teste, Kelly, esse gosto ácido é isso, é do álcool que ainda tem lá, o ácido acético que ainda está presente no pão. Então, assim, geralmente a gente fala, né? Deixa um pouquinho mais. Eu sei que também é gosto pessoal, mas assim, faz muita diferença na hora de apreciar um pão bem legal. Aqui eu vou passar só, um vidinho, é super rápido, tá, gente? Tipo, sei lá, uns 10 segundos. Aqui é só do levain, tá? Isso é o processo de um levain. Eu acho que esse aqui, elas fizeram, né? Que, para quem não sabe, as minhas primas, elas têm uma padaria, né? De fermentação natural. E algumas coisas do que eu sei é porque eu sou curiosa, então eu pergunto para elas. Então, elas me mandaram um levain
O levain próprio delas, que elas usam na padaria, tem 2 anos, então é uma coisa que está sempre lá, elas estão alimentando, mas esse aqui elas fizeram, eu acho que demorou 7 dias mesmo para crescer. Então, é só tipo um vidinho bem curtinho. Esse aqui, na verdade, elas estão alimentando um levain. E aqui é como fica a massa fermentada depois de 48 horas. Então, assim, cresce bastante, forma bastante gás ali, gás carbônico ali dentro. O Daniel disse que fez um levain, dele foi 8 horas. Fala para nós, Dani, como que foi? Então, o levain não fez 8 horas. O levain durou-se 7 dias para ficar pronto, né? Ficar Sim. forte para fazer o pão. Ah, Pão que levou a fermentação de 8 horas para fazer o pão, né? é mais demoradinho. Poder levar ele ao forno, né? Uhum. Mas faz muita diferença, né? Eu já fiz uma massa de pizza uma vez, que também a gente pode usar o levain, que fermentou por 36 horas, assim. Mas gente, tem que ter paciência, tem que querer muito fazer aquilo, né? Mas vale a pena, não vale? Quem já fez... vale muito a pena. O sabor do pão fica maravilhoso, meu. Não tem comparação com fermento biológico ou seco, meu. Outra coisa, né? Realmente. Gente, um exemplo bem clássico para todo mundo que, né, do PMA, não sei lá em BHZ, mas a gente tem o pão, que é aquele pão ciabatta de filão, ou até o próprio ciabatta mesmo. Eles são exemplos de fermentações naturais, né? Claro que cada padaria tem o seu processo, tem o seu segredo, né, Ana? Sim. Mas é um exemplo de processo. E o levain também dá para fazer com uva passa, com maçã, colocar sabores nele para que ele possa também iniciar o processo já com sabores. Isso é muito legal. Pode fazer até com caldo de cana, pode fazer o levain. Isso, olha só, imagina o sabor, né? E o pão fica com uma coloração diferenciada, né, Dani? Fica bem legal. Muito bom, gente. Tem muito jeito. E aí, quando a gente aprende, assim, o básico, né? A gente consegue fazer pão de tudo quanto é jeito, tudo quanto é sabor. Então, você vai adicionando queijo, vai adicionando, não sei, linguiça, se quiser. Pode fazer até as versões dos doces, né? Como a Beth falou, pincela uma calda por cima. Então, assim, é a parte básica aí dos pães. E tem que testar, gente, porque é difícil o pão no primeira vez sair tão certo e tão perfeito assim para a gente comer. Mas vale a pena. Para quem gosta de pão, vale muito a pena. Meu primeiro pão que foi fazer saiu erro. Normal. Ainda mais quem tem pressa, né? Esse é o problema. Paciência. A pressa é inimiga da perfeição. Mas isso é o ditado certo quem vai fazer pão, né? Mas aí o segundo eu fiz, ficou legal. Mas não foi esse pão que mandou aí agora, não. Então, mas já anota aí essa receita que eu vou passar para vocês depois. Eu quero essa receita aí, tá, Ana? Depois, muito legal. É bom. A gente vai passar, gente, a receitinha. Inclusive, tem uma de focaccia que o pai da Ana fez um teste uma vez e ele fez assim, em 10 minutos. Acho que foi menos, né, Ana? Foi, a gente estava numa aula, né? A gente estava numa aula para uns Googlers que a gente estava fazendo o teste e quem estava fazendo estava com muita dificuldade. E meu pai gosta de fazer, então eu anotei assim a receita e dei para ele e falei assim, testa lá. Antes de terminar a aula, a focaccia já estava pronta, eu já estava comendo a focaccia. Então, assim, tem que ter uma... A gente estava fazendo um teste, na verdade, para essa aula, e aí vocês já vão aprender o porquê que dão errados algumas coisas ou outras, que é por conta da farinha, mas é uma receita bem legal, a receita tem ela rápida e tem ela um pouco mais demorada, mas dá para fazer com fermento seco e com água, que é alta hidratação, que é aquela palavrinha que a Dani falou ali, ela forma alvéolos, né? Fica com umas bolhas bonitas dentro da massa. E aí, a gente também vai compartilhar com vocês essa receita. É bem facinho, viu, Tchelo? Você vai fazer e vai dar certo. Legal. Eu tava querendo fazer aquela que eu vi que tava todo mundo querendo fazer, que parecia um pão sírio, que colocava só o trigo e água e coloca assim, ele começa a subir. Inchar. É o chapate. Isso, eu tava querendo fazer ele, mas eu não tive coragem ainda não. Mas ele é fácil. Ele é rápido, facinho. É legal. Legal, gente. Tá bom. Então, isso foi mais ou menos o que a gente trouxe para vocês de panificação. Óbvio, é uma aula super complexa, né? Não tem como a gente estender todos os... O bom seria a aula prática mesmo. Vamos ver se no retorno aí eu consigo convencer os nossos queridíssimos colegas a nos proporcionar um dia de aula prática aí de panificação. Tomara que dê certo. Mas aí a gente quis passar só o introdutório mesmo, né? Para vocês
saberem as funções de cada coisa ali dentro do pão, quais são as funções, quais são os problemas, as dicas. E aí agora a gente vai falar um pouco sobre massas frescas também que envolve o mundo da farinha, né? Então, a gente vai começar aqui. Juan, vamos lá. Obrigado, gente. Bom dia, para quem eu não falei ainda. Obrigado, meninas aí, todo mundo que compartilhou com os pães. Realmente é um universo muito bacana, muito distinto. E eu acho que a melhor realização de um cozinheiro é quando ele consegue fazer um pão, né? Pelo menos para mim. Quando faz um pão e dá certo, você fala, caramba, aí eu tô ficando legal, hein? Então, vamos lá, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre as massas de macarrão. Vocês viram aí que a massa, ela engloba um universo muito grande, né? Vai desde pão, bolo, itens de confeitaria, mas especificamente a gente vai falar sobre um pouco de massa de macarrão, tá? Que é a receita mais clássica e mais conhecida no mundo. Acho que todo mundo aqui gosta muito de macarrão. Tem até uma lenda, né, que eles falam que foi o italiano que iniciou com essa receita, mas na verdade ela surgiu há muitos anos atrás lá na China, quando o imperador Marco Polo levou ela para a Itália, e lá eles se adaptaram muito por conta do processo da farinha, né, de fazer o plantio do trigo, de fazer o refinamento dessas farinhas, e aí começaram a desenvolver todos os tipos de massa, com os nomes específicos e tudo mais. A massa, ela basicamente é uma matéria-prima de farinha, né, de trigo e ovos, né? Pode ser que tem pessoas que colocam um pouquinho de azeite, óleo, enfim, manteiga. Isso varia muito de região para região, de receita para receita, tá? Os ingredientes todos, é muito importante que eles devem estar em temperatura ambiente. Isso a gente já viu aí em algumas aulas de confeitaria, para que a mistura possa ficar homogênea, tá? Então, tiver o ovo na geladeira, vai fazer a massa, tira ele para fora 30 minutinhos antes, já ajuda bastante os ingredientes ficarem bem homogêneos, tá? E o que eu quero explicar para vocês nesse comecinho são a classificação um pouco das farinhas, tá? Que vai depender muito do refinamento do grão. Quanto mais refinado ele for, mais pura em amido, né, e proteína, menor, né? E menor também a presença de fibras, sais minerais e tudo mais. Porém, elas são bem enriquecidas com outros conteúdos, né? O ácido fosfórico que a gente vê, o ferro. Tem farinha que já tem fermento, então tem que prestar muita atenção. Às vezes a gente compra aquela farinha lá no mercado que já está escrito assim, com fermento. Não adianta fazer macarrão com ela, gente. Vocês podem até tentar fazer, mas vai ficar assim, horrível. Então, ela já é usada mais para fazer bolos, tá? E tudo mais. E aí o que a gente vai aprender um pouco agora é que também ela tem a ativação do glúten, que é o amido e a proteína que são responsáveis pela maciez e pela elasticidade. Ou seja, para fazer uma massa de macarrão, trigo, ovo e sova. Tem que sovar bastante para ativar, né, para formar essa rede de glúten, para que ela possa adquirir consistência. E aí existem várias variações. Dá para fazer só com gema, que ela fica mais amarelinha. Dá para bater o ovo com espinafre para que fique verdinho, beterraba para ficar um pouco mais vermelho, enfim, aí as receitas são inúmeras, açafrão e tudo mais, então fica bem legal mesmo. Existem vários tipos de farinhas, tá, para fazer massa. Existe farinha de arroz, existe farinha de sêmola, trigo, trigo sarraceno, existem, cada tipo de massa e tipo de país ou região, cultura, vai usar o seu tipo de farinha, tá? Basicamente aqui, a gente vai aprender um pouco sobre as farinhas e os números. Muitas vezes a gente encontra todo tipo de farinha no mercado. Eu sei que muitos de vocês talvez nunca ouviram falar desse tipo de farinha 00. Algumas pessoas já, outras não. O que acontece? Cada país tem o seu tipo de cultivo, o seu tipo de refino e tudo mais, né? Existem vários tipos de conteúdo de farinha. Mais especificamente, quando a gente fala que a gente tem é isso mesmo, Camilinha, muito no Italy, a 00, que é a farinha mais pura que existe para ser feita. Ela é uma farinha que existe há muitos anos, ela foi a primeira farinha criada, e ela se permaneceu no mercado muitos anos. Exatamente, essa Caputo é a melhor farinha, eu acho que ela está de 12 a 15 reais, dependendo do conceito que ela tem, aquela ali é a clássica. Ela é muito usada para poder fazer as massas mais puras e os pães também.
Por que que depende muito, né, do tipo da farinha que a gente vai usar? Porque quanto mais pura ela for, melhor vai ser a fermentação dela, ou melhor vai ser a qualidade que a gente vai usar, tá? Essa farinha 00, ela é mais apropriada para bolos, né? Seu processo de branqueamento, uma farinha bem branquinha, faz com que ela fique mais macia, espalha a gordura na massa de uma forma homogênea, não tem nenhum químico que impede o crescimento, tá? Então ela é uma farinha um pouco mais cara, com certeza, mas ela é muito mais usada, né? Porque tem uma textura muito mais delicada, tá? E não é ideal para massas que precisam ser muito elásticas, porque ela tem baixo teor de glúten, tá? Então são massas, por exemplo, para fazer um espaguetine, uma massa que ela tem um frescor e um menos trabalho possível, tá? Já a branca tipo 0, ela vai ter um teor de glúten um pouco a mais, tá? Superior, costuma ser branqueada naturalmente, e normalmente tem adição de ferro, que ajuda nessa textura, né, no volume e na textura de massa. Quando a gente vê lá, com adição de ácido ascórbico, né, que é o ferro que vai ter na massa, tá? Ela ajuda a dar mais volume, é muito usada também para fazer massa de macarrão, pizza, porque ela geralmente já é mais elástica. Então a gente tá vendo ali, se Ana voltar um pouquinho ali para aquela farinha 0, a gente tem ali, ó, que é a Caputo, que tem a 0, que é a clássica, e a farinha ali de grano terreno, né, grano terreno, que é a farinha tipo 0 também, que são as farinhas mais indicadas para fazer esse tipo de massa, tá? E aí dá para usar a semolina, que é a sêmola, né, a farinha de sêmola, para fazer uma mistura das massas. A gente vai passar uma receitinha para vocês. Eu sei que tem gente no grupo que já fez, né, mas basicamente 100 gramas de farinha, né, uma xícara para um ovo e uma colher de azeite, vocês já fazem uma massa de macarrão, bem fácil e rápida, tá? E aqui existem esses outros tipos de farinha, que são as mais clássicas, a que a gente mais encontra no mercado, a farinha de tipo 1, que é conhecida como especial, ou a especial orgânica, que até eu coloquei uma imagem ali, é uma farinha considerada versátil, bem útil para todos os propósitos, pode ser usada para fazer pão, bolo, para usar bastante para fermentação, porque na moagem, quando ela está fazendo o seu processo de trigo, é feita uma mescla de grãos frescos e fortes, né? Então, ela pode ser branqueada quimicamente ou naturalmente, que ela se torna orgânica, tá? Então, essa versão orgânica, para quem já usou, é muito boa para fazer pão. Os alvéolos ficam bem mais nítidos. Eu já usei aqui em casa, ela vai ficar bem diferente, tá? E a versão dela com fermento químico ou bicarbonato ajuda nesse crescimento do pão ou do bolo, tá? Então é bem bacana o uso dessas farinhas, tá? A de tipo 2 é um pouco mais inferior, que geralmente é muito usada no food service, ela é um pouco mais amarelada, mas ela é para fazer essas farinhas de alta produção, então é mais usada mais para a indústria. Geralmente a gente vai achar muito a de tipo 1, Anaconda, Sol, enfim, e outras marcas, tá? E a farinha de trigo integral, que é processado com casca, então ela é uma farinha mais rústica. Não sei se aqui alguém já fez pão integral, mas geralmente é preciso fazer uma mistura de trigo tipo 1, o comum, para que a massa possa ficar um pouco mais leve, porque ela se torna uma massa muito pesada. Até dá para fazer 100% integral, precisa ter um alto teor de umidade na massa para fazer. Macarrão integral, quando faz 100%, você pega o trigo e faz ela 100%, ela fica uma massa muito quebradiça, então ela precisa porque é mais difícil de liberar o glúten, então você precisa misturar um pouquinho com farinha comum, tá? É bem clássico esse tipo de mistura que a gente vai ver. Bom, basicamente para vocês entenderem o tipo de farinha, a gente queria mais colocar lá 00 e essa aqui para vocês usarem. Se vocês fizerem uma massa de macarrão com a tipo ali 1 da Anaconda, sucesso. É a que eu mais tenho aqui em casa para fazer pão, bolo e massa de macarrão, tá? E aí vocês veem ali aquela variedade de massas que a Ana colocou. Dá para fazer de todos os tipos, todos os jeitos ali. Tudo é feito de uma base só. Eu também acho que todo mundo Anaconda, né? Anaconda é bem versátil, né? E essa Mirella, quem puder provar, no Atacadão esses dias, estava assim, tipo, R$2 de diferença da outra. Comprem e tenta fazer uma receita em específica com ela, para vocês verem a variedade. Não tem adição de químicos, então a massa cresce mais rápido, e é bem bacana para poder fazer. Para fazer essa variedade de macarrão, se todo mundo ama macarrão, é preciso de alguns equipamentos, tá? Então, tipo, uma extrusora de máquina.
um simples rolo de macarrão e tudo mais, mas a gente vai deixar um vídeo lá no Classroom que tem um cozinheiro que faz até o fusilli na mão. Com um palitinho de churrasco dá para fazer o fusilli. É bem simples, tá? É uma receita de uma massa só, você consegue fazer uma infinidade de massas. E agora tem um vídeo rápido, não, né, assim, bem prático para a gente ver como é a receita da massa. Eu só vou pedir para vocês considerarem uma coisinha, porque ele fala ali que o cozimento da massa é de 10 a 12 minutos, tá? E essa massa fresca, gente, é bem rápido, é 3 minutos, então é muito prático. Eu acho que ele quis dizer ali de ferver a água até cozinhar a massa, mas a partir que a água ferveu, você já pode colocar a massa, então ela demora ali 3 minutos para cozinhar, tá bom? Então vamos lá, solta o vídeo, por favor.
Maravilha, então esse videozinho é prático. Tem um outro que a gente vai passar lá no Classroom para vocês verem, e junto com a receitinha. Então façam, por mais que às vezes não tenha o rolo, gente, dá para fazer com garrafa de vidro, de vinho, você abre ela, dá para fazer os cortes. Você viu ali que corta com faca mesmo. Claro, quem quiser investir num cilindrinho, dá para fazer. Existem vários tipos, tá? Inclusive, eu até anotei aqui para falar com vocês, tem aquela hora que ele mostrou ali para fazer um tortei, que é aquela massa redonda, que você pode cortar com uma boca de um copo, você pode fazer recheado de gema. É só você separar a gema, tá? Colocar ela num filme plástico, congelar essas gemas no freezer, e aí você recheia a massa com a gema congelada, fecha e você cozinha. Então vai ficar uma massa recheada com gema. Quando você cortar, ela fica num ponto, assim, que você pode servir com carne, enfim. E aí, eu acho que essa aula de massas é bem versátil e prática, justamente para a gente poder aplicar todos os nossos conhecimentos ao longo do curso. Não dá para fazer ragu, dá para fazer manteiga temperada, dá para fazer, o que mais, gente? Dá para fazer o bechamel, o caldo, né, o brodo. Então, dá para fazer os cremes que a gente aprendeu na confeitaria e as geleias, ou compotas, ou coulis, para fazer com pão. Pesto, isso mesmo, Jorjão, pesto, olha, incrível. Almôndegas, né? Então dá para fazer bastante coisa legal. Quem quiser fazer a receita do meatloaf aí para lembrar do Google, é só perguntar para o Jorjão, o Chicão também. E, gente, macarrão acho que é a coisa mais versátil do mundo, né? Eu adoro comer macarrão com feijão. Acho que é uma receita assim que clássica, né, brasileira, maravilhosa. Macarrão com salsicha, aí dá para fazer de tudo, né? Desde todas as receitas. É bem democrático, aí, né? É bem Tanto democrático. Na hora de fazer, quanto nos ingredientes, né? Geralmente a gente tem o que a gente chama de massa comum, que é só farinha e, às vezes, só farinha e água, semolina e água. Então, assim, você não precisa de muito para conseguir fazer uma massa, né? Então, é super legal para você começar a praticar e assim vai, né? É super acessível, democrático, você um copo, uma faca, uma garrafa e assim vai. E aí vocês conseguem aplicar, como o Rô falou, tudo que a gente aprendeu aí ao longo do curso. Aí, ó, macarrão no alho e óleo. Coisa mais simples que tem. E aí vocês conseguem aplicar tudo que a gente aprendeu aqui no curso, né? A gente também hoje está encerrando o nosso módulo. Fico muito feliz de ter conseguido fazer esse projeto aí com vocês, né? Foi uma iniciativa aí do pessoal de BH também, junto com a gente. Agora eles não estão aqui tão presentes, todo mundo, por conta do retorno deles. Mas eu espero que vocês tenham gostado, assim, a gente se dedicou bastante para conseguir passar um conhecimento para vocês. Eu agradeço muito quem participou com a gente junto das aulas, tá? Quem deu as aulas com a gente, quem participou lá no Classroom, e foi muito legal. Juan? Isso mesmo, gente. Eu vou fazer um print aqui da gente, que essa aqui é a nossa última aula do módulo. Muito bacana por vocês terem participado, né, conosco. E para a gente, né, esse projeto aqui, ele não poderia ser tão eficiente se não fosse pela participação de vocês. Então, muito obrigado pela participação. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante coisa, porque acho que foi um trabalho em equipe. A cozinha, não só como todas as outras profissões, eu acho que ninguém sabe tudo, todo mundo aprende um com o outro. Então, obrigado por vocês também terem compartilhado os ensinamentos de vocês e continuem compartilhando. Vai ser muito bacana. Agora a gente vai ter a partir de hoje a gente vai ter umas fériasinhas, tá? E nós vamos marcar com vocês uma aula da saudade, onde a gente vai fazer um encerramento mais formal nas próximas semanas, né? Vamos esperar a Thay voltar de férias, o Paulo, mais algumas pessoas que estão de férias, tá? Essa aula vai estar também no Classroom, no projeto, lá da nossa página. Então assistam lá, compartilhem lá as últimas receitinhas de vocês e tudo mais. E aquela página vai ficar ativa para a gente ir se falando, né? Mas muito obrigado mesmo.